Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso culto de quarta. Hoje estamos fazendo de casa, devido aí uma série de gripes e onda do Covid, né? Essa terceira onda, infelizmente, chegando no nosso estado. E nós resolvemos hoje fazer a transmissão aqui de casa, pela internet, para o nosso canal no YouTube. Espero que você possa receber essa mensagem aí na sua casa e transmitir a todos os nossos irmãos, mandar esse link aí para os outros irmãos que não estão sabendo, para que a gente possa também meditar um pouco nessa quarta-feira sobre o Salmo. Começamos semana passada uma nova série nos Salmos de Romagem, que são os Salmos dos 120 até os 134, que trata exatamente daqueles salmos onde os filhos de Deus, os judeus, iam até Jerusalém e no meio dessa caminhada, nessa trajetória no deserto, eles cantavam hinos. E muitos desses hinos estão exatamente nesse trecho aí do livro de Salmos. Nós falamos na semana passada do Salmo 120 e hoje o salmo bem conhecido, o Salmo 121. E hoje nós temos como tema O Meu Socorro Vem. Vamos ler aqui o salmo. Depois nós estaremos orando para que Deus nos oriente a compreender ainda mais a sua palavra nesse dia. Hoje Salmo 121. Assim diz a palavra do Senhor. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o meu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para todo e para sempre. Oremos. Soberano Deus, obrigado por esta leitura abençoada desse salmo tão bonito, tão lindo, que nos faz relembrar de onde virá o nosso socorro, o nosso sustento, o nosso cuidado e proteção. Nos orienta a levar essa mensagem nos dias difíceis que estamos vivendo nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Texto, salmo muito bonito. Em tempos de muitas doenças transmissíveis, este salmo ele vem nos trazer um pouco de conforto, porque, como eu falei, é um salmo de romagem, um salmo onde o povo cantava até chegar à cidade de Jerusalém. E enquanto esse salmista vai escrevendo, ele vai observando na sua caminhada os montes. Ele diz aí no verso 1: levanto os meus olhos para os montes e me pergunto de onde me vem o socorro. Então essa caminhada entre os montes relembra o salmista que Deus se revelou pela primeira vez lá nesse monte. Os montes que eles caminhavam fazem lembrar que Deus se manifestava nesse monte, Monte Sião. E de longe ele observa, talvez ali naquela caminhada, já chegando em Jerusalém, ele observa o monte e vê e faz essa pergunta. Ele levanta os olhos e faz essa pergunta: de onde me vem o socorro? E ele mesmo responde aqui, o salmista, dizendo que o meu socorro vem do Senhor. Então é de onde vai vir o nosso socorro. Quando nós saímos de casa, quando nós seguimos a nossa caminhada, nós temos que ter essa certeza. No verso 2 ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando subimos os montes, percebemos que ele não está lá. Talvez essa foi o sentimento do salmista quando chega nos montes. Mas ao mesmo tempo que ele chega no monte e não vê que Deus não está lá de forma pessoal, ao olhar por cima dos montes, ele percebe que tem os céus. Como eu falei no culto de domingo passado, quando você sobe uma serra, por exemplo, aqui no Ceará tem um Pico Alto, que é o ponto mais alto aqui do nosso estado, a gente observa lá de cima a imensidão do céu, a grandiosidade do relevo feito por Deus de forma tão plena. A gente percebe a grandeza que é Deus em toda a sua criação. Então,
No verso 2, ele diz que o meu socorro não está somente no monte, mas está além dele, porque ele se revelou nos céus. E por isso, no verso 2, ele diz que ele está, é como se ele dissesse: eu cheguei no cume do monte, mas quando eu olho ainda um pouco mais além, percebo que o meu Deus, ele é maior do que os montes. Foi ele que fez os céus e a terra. No verso 3, ele diz: ele não permitirá que você tropece, e o seu protetor se manterá alerta. Essa afirmação de que Deus não vai deixar que a gente tropece, reforça ainda o ensino do chamado individual dos filhos de Deus e de como é impossível sair das mãos do Senhor. Se você um dia entregou sua vida para Jesus, não é possível, você não consegue mais viver sem Ele. Você não consegue ter mais uma vida distante da presença dele, porque nada mais te satisfaz a não ser estar na presença do Senhor. E no verso 3 ele diz que não permitirá que você tropece. Na verdade, é uma lembrança de que a gente, por mais que a gente tente ou se enverede por caminhos que não correspondem à vontade de Deus, o Senhor não permitirá que você tropece e permaneça e fique lá no chão, mas Ele trará de volta com força, com vigor, para permanecer na sua caminhada em rumo ao céu de glória preparado para todos nós. Ele diz assim no verso 4: sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O fato de Deus não dormir nos deixa tranquilos, pois ele não se cansa e cuida de nós em todos os momentos. Vocês que têm filhos, né, agora temos essa oportunidade de ter, à noite, depois do cansaço da labuta do dia, os filhos dormem tranquilamente, enquanto que os pais às vezes não conseguem dormir, porque ficam observando, vendo se está tudo bem com os seus filhos. Porém, chega um momento que o cansaço bate de forma tão forte que em alguns casos, não foi graças a Deus o nosso caso, mas conhecendo histórias de alguns pais, a gente percebe que mães, enquanto amamentavam, deixaram seus bebês caírem de tão cansado, do cansaço do trabalho, e dormindo. O seu bebê, durante a amamentação, dormiu também, e assim deixaram seus bebês cair. Essa semana também nós tivemos algo parecido, né? O carrinho do nosso bebê não estava preso, e a Zoe caiu de cima do carrinho e ela se sustentou em cima da minha perna. Tomamos um susto, eu e a Raquel, mas graças a Deus não aconteceu nada. Ela bateu a cabeça na minha perna e saiu escorregando na minha perna. Graças a Deus não foi só um susto. E mesmo assim, nós somos falhos. Deus é o nosso protetor fiel, Ele não dorme. Enquanto a gente vacila, enquanto a gente dorme, enquanto às vezes a gente esquece de travar um carrinho, passa despercebido, a gente é falho, a gente é cheio de defeitos. E às vezes nós nunca seremos o suficiente para os nossos filhos. Somente Deus é suficiente em todos os momentos. E se Ele diz que Ele é o nosso protetor, e se Ele diz no verso 4 que Ele não dorme, é aquele vigilante que você sente segurança, né? Dificilmente a gente tem esse tipo de segurança hoje, principalmente no nosso estado, o estado do Ceará, e a cidade de Caucaia, que é onde fica aqui a Pipa Tabapuá, é se não me engano, a cidade mais violenta do Brasil. Então, como descansar tranquilo? Como descansar se não for esperando e aguardando o cuidado protetor de Deus? Ele nos protege, o Senhor nos guarda. É como um vigilante noturno que não dorme. Dificilmente você vai encontrar um vigilante que consegue passar a noite toda acordado, vigilante mesmo, observando cada detalhe. Por mais profissional que ele seja, meu irmão, é muito difícil, porque o cansaço ele bate. Mesmo aqueles experientes que trabalham há muitos anos na área, percebe que chega um horário da madrugada que é muito difícil manter-se acordado. Toma-se café, toma-se todo tipo de material para se manter firme. Alguns, por exemplo, caminhoneiros que querem trazer o sustento para dentro de casa, às vezes querem virar noites dirigindo seus caminhões nas estradas, tomando
algum tipo de material para se manter acordado. Mesmo assim, chega um momento que o corpo chega à exaustão e para, e muitos acidentes acontecem por isso, porque nós somos falhos, nós somos finitos, nós nos cansamos. E o texto diz aí que o nosso Deus, ele não dorme, por isso temos que nos manter tranquilos. Talvez pela falta do conhecimento de quem é, da grandeza que é Deus, nós confiamos tanto em nós mesmos, achando que nós temos a capacidade de fazer ou de ser alguma coisa que nós não somos. Quando olhamos para as falhas humanas e comparamos com a grandeza de Deus, nós percebemos o quanto somos ingratos e não confiar num Deus que nunca dorme, mas que observa-nos em todos os lugares, em todos os momentos. E antes mesmo de acontecer o acidente, Ele está lá protegendo. Quantos livramentos o Senhor já nos deu? Quantos livramentos nós que estamos vivos agora em 2022, durante quase 2 anos de pandemia aqui no Brasil, permanecemos aqui vivos para glorificar a Deus. Então, louve a Deus. Essa é mais uma forma, um motivo de ser grato a Deus. Não é porque não pegamos a doença, ou que pegamos a doença e graças a Deus o corpo reagiu, seja através da vacina, seja através do próprio corpo. Não sejamos irresponsáveis de não cuidar do próximo. Eu sempre gosto de citar o exemplo do Japão, porque o Japão, mesmo antes da pandemia, quando alguém estava resfriado, o povo oriental, o povo japonês, eles sempre usavam máscaras quando eles estavam doentes. E aqui nós não tínhamos esse costume. E o legal, né? Seria bom se depois da pandemia, quando você tivesse gripado, resfriado, quando saísse de casa, colocasse a máscara, um gesto de amor para com o próximo, porque vírus passa através do contato. E a máscara, ela evita que o outro fique doente. Porque se você já está doente, você tem que proteger o outro. Por que todos tiveram que usar máscara? Porque, infelizmente, muita gente não tem a consciência de que... E às vezes nem sabe, às vezes nós nem sabemos que estamos doentes. Mas a quantidade de vírus que estava em transmissão no mundo era tão grande que é necessário ainda o uso de máscara para evitar ainda a contaminação. Afinal, os hospitais estão lotados. Ano passado, os hospitais estavam lotados, mas tinham mortes. E esse ano, graças a Deus, o número de mortes é grande, mas as filas estão enormes. Então, se você puder evitar ficar doente, tome todos os cuidados, lave as mãos, se cuide. Porque o texto diz aqui, que Deus fará o seu trabalho da proteção e do cuidado. Verso 5. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. Mesmo quando esquecemos de Deus, Ele permanece como sombra ao nosso redor. É interessante que a sombra ela nos acompanha por onde andamos. E Deus, o salmista faz questão de dizer, Deus é como essa sombra, Ele não nos abandona, ela vai por onde a gente for andar. De dia o sol não o ferirá, e nem a lua de noite. Isso aqui, para o salmista que estava caminhando no deserto em rumo a Jerusalém, a caminhada às vezes durava dias, dependendo da localidade onde ele partiu. No deserto, esses extremos causavam desgaste e muitas doenças. Afinal, o sol de rachar durante o dia e chega à noite o frio, que no deserto chega às vezes 0 graus. 0 grau, pode afetar qualquer tipo de corpo. A gente mesmo, né? Bastou dar algumas chuvas aqui no nosso estado e já começou a quantidade de virose misturada com Covid. Você imagine isso, uma caminhada de um povo em rumo a Jerusalém, no meio do deserto, passando o sol durante o dia de quase 50 graus e caindo a temperatura no final do dia. Então é preciso ter muita resistência física. E aqui ele reconhece que além da resistência física tem o dever e o cuidado do Senhor. Porque de dia ele diz que o sol não vai te ferir e de noite a lua também não. Então, como Deus nos protege em todos os intempéries do tempo. Então, pare com essa história de que meu corpo é forte, eu faço exercício físico. Gente,
Claro que a gente sabe que existe, as defesas do corpo têm que ser reforçadas com vitamina, com exercício físico, mas nada como depender principalmente do cuidado de Deus. Verso 7: O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Nenhum mal será capaz de te tirar da presença de Deus. Seja o que acontecer, você sempre glorificará a Deus, porque você é filho dele. E quem é filho de Deus não abre mão de estar perto dele. A gente já viu lá no início que ele, no verso, deixa eu ver aqui, no verso 3, ele não permitirá que você tropece. Compare ele, com esse versículo com o verso 7. O Senhor protegerá você de todo mal. Um complementa o outro. Ele diz que você não vai te deixar tropeçar, porque ele quem vai te proteger de todo mal. Então não há nada nesse mundo que possa tirar você das mãos do Senhor, porque ele já o tomou para si. Glorifique a Deus por isso. E, finalmente, o verso 8. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para todo sempre. Isso é maravilhoso, né? Promessa de Deus. Você está aqui são, com saúde, sai de manhãzinha para trabalhar, para realizar suas atividades. Ele diz, vai te proteger na sua saída e na sua chegada. Ou você vai viajar para um outro local, um outro país, de férias, faça aquela oração antes de sair de casa, no seu carro, no avião, seja onde você estiver partindo. Senhor, protege a minha ida. Porque mesmo a gente não fazendo oração, diz aí que ele vai proteger-nos, mas não custa nada relembrar o Senhor da sua mão poderosa. Infelizmente a gente viu aí esses dias, né? Lá em Capitólio, se não me engano, em Minas Gerais, aquele fato triste, aquela pedra enorme caindo em cima daquelas pessoas. Como é triste, né, irmãos, ver que fatalidades como essa tiram vidas. E você pode até perguntar onde era que estava Deus. Aquele ateu pergunta logo onde estava Deus, né, nesse momento, para com aquelas pessoas, um fato natural que aconteceu. Ora, quando a palavra de Deus diz que Ele nos protegerá, Ele já nos tomou para si. E só estamos vivos hoje porque Ele quer. Ele é Senhor da vida e Ele dá e tira a vida de quem Ele quer na hora que Ele quer. E claro, por mais trágica que seja uma morte, como for a morte dessas pessoas, o Senhor sabe de cada uma delas. Sabe que o seu cuidado nunca falhou. E meu irmão, quando chega a hora, não há Covid, não há nada que nos proteja. A hora que o Senhor chama é a forma como Ele nos carrega para Ele, que nos chama de volta para Ele. Mas nós que cremos nessa palavra, na palavra de Deus, nós cremos que ela nos dá uma promessa de vida eterna. E que nossa vida, nossa esperança aqui nessa terra é de um dia encontrar-se com Ele. E eu tenho certeza que independente do que aquelas pessoas passaram, aqueles que confiam nesse Deus já estão com Ele na glória. E você que está aqui em 2022, passando no finalzinho, se Deus quiser, o final dessa pandemia, glorifique a Deus, agradeça a Ele por ter saúde. E você que está doente, queria fazer essa oração aqui, finalizando a nossa mensagem de hoje pela sua vida. Para que você leia esse versículo, leia esse salmo, mais uma vez, aí o Salmo 121, porque mesmo que você esteja cansado, gripado, sobrecarregado, olhe para os montes e dos montes olhe para o céu, de onde virá o teu socorro. Quero orar então pela sua vida. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque um dia os teus filhos, no meio da sua caminhada no deserto, nos deixaram grandes lições. E que, infelizmente, na vida nessa terra aqui tem sido um deserto tão grande que temos que pedir o teu cuidado e a tua proteção ao sair e ao entrar. Pois as doenças que são invisíveis têm atingido todos nós, muitos filhos de Deus. Eu te peço, ó Pai, que visite cada lar nesse instante que está com a Covid ou com a gripe da influenza ou qualquer outro tipo de enfermidade. Que o Senhor visite cada um desses lares, ó Pai, visite nossos irmãos, para que possam ter forças, tanto no seu corpo, tanto na sua mente, para superar esse momento e poder termos todos juntos celebrando a vida na tua casa, na tua igreja. Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa às vezes nossa falta de fé, perdoa a nossa autoconfiança em achar que nós temos algum tipo de poder
para rejeitar ou evitar qualquer tipo de doença. Perdoa, Pai, essa humanidade tão distante de Deus, que insiste em desrespeitar o amor, o cuidado uns com os outros, e que insiste em colocar confiança em líderes que não têm nenhum poder, nem sobre a vida, nem sobre a morte, nem sobre a própria vida deles, mas que, como servos de Deus, possam olhar para os montes, olhar para os céus e buscar em Ti o socorro necessário para passar por mais esse vale que o nosso estado, o nosso país está passando. Nos dá, Senhor Deus, mais da Tua graça, da Tua paz, da Tua presença, e uma noite cheia do Teu imenso amor e do Teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Fiquem com Deus e até nosso culto no domingo, aí às 18 horas no templo, na PIB Itabapoá. Um abraço, uma boa noite, fiquem com Deus.